Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o continente africano, vamos iniciar o capítulo 12, África, aspectos regionais. Na aula de hoje, vamos ver a primeira parte do capítulo 12, falar um pouco sobre as disparidades e diversidades do continente africano. Vamos falar primeiro das disparidades socioeconômicas na África. No tocante à produção econômica, é preciso que a gente tenha em mente que, diferente do que prega o senso comum, a produção econômica na África não se limita à exportação de produtos primários. A África apresenta economias bastante diversificadas. Você também tem produção de bens industriais e um setor de turismo, que gera divisa para alguns países aí do continente. Os destaques econômicos da África, conforme foi elencado pelo nosso livro, a Nigéria, que é a maior economia do continente, seguida pela África do Sul e pelo Egito, que são países que têm certo grau de industrialização, assim como a Argélia. Angola, que é um importante exportador de petróleo. Sudão, petróleo, diamante e ouro. E o Marrocos, que também tem uma base industrial, assim como a Argélia, mas o grande destaque econômico desse país é o turismo. Quando a gente fala da África do Sul, da República da África do Sul, ela tem a economia mais diversificada do continente africano. Lembrar que a África do Sul é um dos BRICS, assim como Brasil, Rússia, Índia e China. Na prateleira das nações está na mesma prateleira do Brasil. É um país de industrialização recente, que ainda tem muita desigualdade dentro do território, mas uma economia bastante diversificada e dinâmica. E assim como o Brasil, também tem uma base industrial diversificada. Indústrias automobilísticas, de aviões, máquinas e motores, químicas, têxteis, metalúrgicas. Outro destaque também é a Nigéria, que tem a maior economia do continente e a maior população. Só que uma economia pautada em um só produto, é um modelo parecido com o da Venezuela. O petróleo na Nigéria corresponde a 88% das exportações. Outro problema que a Nigéria enfrenta também é o extremismo do grupo terrorista Boko Haram, que é um grupo aí do mesmo nível do Al-Shabaab, Al-Qaeda, Estado Islâmico, que produz ações de enfrentamento ao Estado bastante violentas, ataques terroristas, sequestros, incursões sobre cidades e vilarejos. Eu deixei um videozinho lá no tópico da disciplina que fala aí sobre esse dilema que a Nigéria vive. Tem um boom de crescimento econômico, mas também tem o crescimento da violência do extremismo islâmico e do Boko Haram. Dá uma olhadinha no vídeo lá, bastante interessante, curtinho, vale a pena conferir. Já as disparidades no continente africano ficam muito evidentes quando a gente olha o índice de desenvolvimento humano. Então a gente já viu o IDH lá no primeiro trimestre, ele leva em consideração não só o crescimento econômico, mas também a melhoria de aspectos de educação e saúde. E tem um quadro aí na página 250 que é bastante ilustrativo. Ele mostra que se a África não tem nenhum destaque entre os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, o mais bem colocado, se não me engano, ainda é Seychelles, posição 63 entre 180 países, 188 países. Quando você olha os 10 últimos, a maioria deles são africanos. Entre os 10 piores IDH do mundo, 8 estão na África. E esse quadro mostra bem essa disparidade, certo? Dá uma olhadinha lá que é bem interessante. Falar um pouco sobre as diversidades políticas e culturais na África. Inicialmente vamos abordar o tema democracia na África. E aí eu chamo a atenção para esse senhor, Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, falecido no ano de 2018, africano, nascido em Gana, na África Ocidental, e ele tece uma consideração bastante importante sobre democracia. Então, para o senhor Kofi Annan, democracia não é apenas a realização de eleições a cada 4 ou 5 anos, mas um sistema de governo que respeita a separação de poderes e garante liberdades como as de expressão, religião, associação e outras. O Kofi Annan, mesmo que um governo tenha ganhado uma eleição limpa e sem manipulações, não será necessariamente democrático se não respeitar as liberdades individuais e a separação entre os poderes. Reflexão interessante para a gente levar para as nossas vidas. Esse mapa também mostra um comparativo, uma evolução de 30 anos, de 85 a 2015,
da democracia no continente africano, mostra que houve alguma evolução, né? À esquerda a gente vê um mapa aí tomado pelas cores em tom de vermelho, né? Que representam regimes autocráticos sem nenhum tipo de eleição, nenhum tipo de participação popular. Já no mapa de 2015, à direita, a gente vê diversos pontos em verde, né? Que representam aí regimes democraticamente eleitos, né? Pelo sufrágio universal, né? Pelo sistema do voto, em eleições consideradas limpas e amplamente participativas, né? Pois já tem algumas democracias aí que têm ganho notoriedade na África pela sua estabilidade, né? Ao longo de um período de tempo relativamente grande. O autor chama atenção aí para Ilhas Maurício e Ilhas Seychelles no Oceano Índico, Cabo Verde na costa do Atlântico, África do Sul e Botsuana na África Meridional e na África Ocidental, Gana. Mas também tem algumas ditaduras, né, que vão perdurando no continente ao longo dos anos. O livro chama atenção aí para Guiné Equatorial, Chad, República Democrática do Congo, Angola e Zimbábue. Fala um pouco aí sobre os idiomas no continente africano. Então a África é a região do planeta com a maior variedade de idiomas. Estimativas aí dão conta de que hoje a gente tem cerca de 2.000 idiomas vivos que ainda são usualmente, né, utilizados aí no dia a dia por diversas comunidades do continente africano. Mostra dessa diversidade esse mapa, né? A gente percebe o seguinte, a gente tem um predomínio, né, do idioma árabe, né, nos países do norte da África, que são predominantemente países islâmicos, e na África subsaariana já temos um predomínio aí das línguas que foram introduzidas pelos colonizadores europeus. Destaco aí, né, em azul, os países que falam francês, em vermelho os países que falam inglês, e em verde, né, em tom de verde mais escuro, os países que falam português, né? Guiné-Bissau, na África Ocidental, Angola e Moçambique, na África Meridional. Outra prova também dessa diversidade, né, linguística que a gente tem no continente africano são os idiomas tradicionais que ainda são falados, né, divididos aí pelo sistema de cores, né. Eu vou chamar a atenção aqui para dois idiomas em especial, o Yorubá e o Congo, que inclusive, né, são falados no Brasil. Então as religiões de matriz africana, em seus estudos, né, ainda utilizam muito o idioma, principalmente o Yorubá no Candomblé, né, e o Congo, que é muito utilizado aí pela Umbanda, certo? A respeito também de religiões, né, eu deixei um videozinho lá na página, um livro educativo bastante interessante aí sobre religiões de matriz africana, trazidas pelos escravos para o continente africano. Fala muito do candomblé, que é praticado aqui no Brasil, e da santeria, que é praticada especialmente em Cuba. Dá uma olhadinha lá, o vídeo é bastante interessante e é bom também para a gente quebrar alguns paradigmas, né? Romper com alguns estereótipos aí, até preconceituosos que a gente tem em relação a religiões de matriz africana, certo? Chama atenção também para os idiomas oficiais da África do Sul, né? Que é outra amostra aí da diversidade linguística na África. Como a gente olha aqui à esquerda, né? A África do Sul reconhece 10 idiomas oficiais no país. Uma característica interessante, o hino da África do Sul, ele é cantado, né? Tem partes do hino que repercutem esses 10 idiomas falados no país, certo? Então, de acordo com a diversidade aqui das regiões, né? Você tem um grupo de grupos linguísticos aí que são mais falados. Dá uma olhadinha depois no PDF dessa aula que está lá na página da disciplina e olha com mais calma esse slide. Tranquilo? Por fim, avançando um pouco aí em relação às religiões, né? O livro chama a atenção o seguinte, que na África, né, há uma convivência entre as religiões. Basicamente é o islamismo, que predomina no norte do continente, o cristianismo, né, e algumas religiões tradicionais das comunidades africanas que predominam e coexistem na região da África subsaariana, certo? Assim como acontece no Brasil também, a gente tem uma convivência harmônica, né, entre as religiões,
A gente vê muito isso no Nordeste, vê muito isso no Maranhão, na Bahia, no estado do Rio, aqui em Minas Gerais, né? Onde as religiões de matriz africana convivem muito bem com as religiões cristãs. Isso também ocorre no continente africano. Não vou aprofundar muito no tema não, certo? Mas lá na página 254, nas páginas 254 e 255, os autores chamam a atenção aí para períodos de expansão das religiões no continente africano, bem como conflitos de cunho religioso. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje foi curtinha, certo? Agradeço vocês aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos, um abraço a todas, até mais.